6 dicas de como você pode se livrar da depressão. Conhecida como o mal do século, a depressão é coisa séria. É uma doença como qualquer outra e deve ser tratado com toda a seriedade do mundo. A depressão é coisa séria, mas as pessoas preferem não comentar muito sobre o assunto. O simples fato de estarmos tristes e cabisbaixo já nos faz pensarmos que estamos depressivos, mas nem sempre é assim, ou é. Nesse vídeo, vou te mostrar 6 super dicas de como você pode se livrar desse mal que é a depressão. Mas antes, gostaria de pedir o seu joinha no vídeo. E se você ainda não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificação. O que é a depressão? A depressão é um problema médico grave e altamente prevalente na população em geral. De acordo com o estudo epidemiológico, a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. Segundo a OMS, a prevalência de depressão na rede de atenção primária de saúde é de 10,4%, isoladamente ou associada a um transtorno físico. De acordo com a OMS, a depressão situa-se em quarto lugar entre as principais causas de ônus, respondendo por 4,4% dos ônus acarretados por todas as doenças durante a vida. Ocupa o primeiro lugar quando considerado o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida, 11,9%. A época comum do aparecimento é o final da terceira década da vida, mas pode começar em qualquer idade. Estudos mostram prevalência ao longo da vida em até 20% nas mulheres e 12% para os homens. Causas da depressão. Primeira, genética. Estudos com famílias, gêmeos e adotados indicam a existência de um componente genético. Estima-se que esse componente represente 40% da suscetibilidade para desenvolver a depressão. Segunda, bioquímica cerebral. Há evidência de deficiência de substâncias cerebrais, chamadas neurotransmissores, sendo eles noradrenalina, serotonina e dopamina, que estão envolvidos na regulação da atividade motora, do apetite, do sono e do humor. Eventos vitais. Eventos estressantes podem desencadear episódios depressivos naquele que tem uma predisposição genética a desenvolver a doença. O que fazer para curar a depressão? A depressão pode ter cura. Entretanto, como suas causas ainda não foram totalmente esclarecidas, não existe uma fórmula, e sim várias alternativas que podem ser usadas para cada caso, para modificar a resposta cerebral e melhorar o humor. Ela é um transtorno psiquiátrico, em que o humor deprimido é a perda de vontade, associado a outros sintomas, como a alteração do sono, do apetite, cansaço e sensação de culpa, atrapalha o dia a dia da pessoa. Existem fatores que influenciam o desenvolvimento da depressão, como causas genéticas ou até mesmo hereditárias, e causas ambientais, como um momento estressante da vida ou perda de alguém importante, por exemplo. Para entender melhor os sintomas e causas dessas doenças, veja como diferenciar a tristeza da depressão. Assim, para curar um quadro de depressão, existem alternativas de tratamento, que podem ser feitos separadamente ou em conjunto. Mas o melhor tipo, o tempo necessário e as doses utilizadas podem variar de acordo com cada pessoa. Além disso, em caso de suspeitas, é sempre importante procurar a ajuda de um psiquiatra, que irá definir o tipo de tratamento necessário. Dica número 1. O uso de remédios. Os antidepressivos são medicamentos usados para repor os neurotransmissores no cérebro, como serotonina, dopamina e noradrenalina, que normalmente estão diminuídos na depressão. O uso de remédios é indicado principalmente nos casos moderados e graves, devendo ser usados regularmente, pois, caso contrário, pode ser muito difícil se recuperar da doença. Dicas número 2. Sessões de psicoterapia. A psicoterapia é feita por um psicólogo ou psicoterapeuta e é importante para ajudar na resolução de dificuldades emocionais, estimulando o autoconhecimento e a resolução de conflitos internos da pessoa. Ela é fundamental, mesmo quando a pessoa utiliza medicamentos, pois ajuda a reorganizar os pensamentos e estimular sentimentos e sensações de alegria. As sessões de psicoterapia costumam ser feitas 8, 4 ou 2 vezes por mês, por exemplo, a depender da necessidade de cada pessoa. Dica número 3. Eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia consiste em um procedimento de eletrochoques cerebrais, de forma controlada e indolor, que facilitam a reorganização da atividade cerebral. É um tipo de tratamento realizado para os casos de depressões mais graves, em que não houve melhora com os outros tratamentos disponíveis. Dica número 4. Novas terapias. Existem terapias mais recentes
que têm demonstrado bons resultados para o tratamento da depressão de pessoas que não melhoram com outras formas de tratamento. Entre eles estão a estimulação magnética transcraniana, a estimulação do nervo vago e a estimulação cerebral profunda. Essas são fórmulas de estimulação e reorganização da atividade do cérebro, através do implante de pequenos eletrodos estimuladores, capazes de tratar também diversas doenças neurológicas, como depressão, epilepsia ou Parkinson, por exemplo. Dica número 5. Terapias alternativas. Existem formas mais naturais que são ótimas aliadas para complementar o tratamento da depressão, mas que não devem substituir o tratamento orientado pelo médico. Dentre elas estão acupuntura, meditação, atividade física e reiki, e também em alimentos antidepressivos. Além disso, é recomendado investir em hobbies como música, leituras e atividades em grupos, por exemplo, pois são atividades que melhoram a autoestima e a autoconfiança, sendo importantes passos para a cura da depressão. Dica número 6. Tratar outras causas da depressão. Existem algumas doenças que podem causar ou aumentar a chance de ter depressão, como o hipotireoidismo, deficiência de vitamina B12, diabetes, Alzheimer, Parkinson ou pós-AVC. Portanto, é necessário realizar um tratamento adequado delas para que seja possível combater os sintomas. Quanto tempo dura o tratamento da depressão? Não existe um tempo pré-definido para o tratamento da depressão. Assim, algumas pessoas melhoram após alguns meses, já outros precisam tratar durante anos e anos seguidos. Isso normalmente depende da causa e da gravidade da doença, além da possibilidade e vontade da pessoa em prosseguir o tratamento corretamente. Algumas dicas para potencializar o tratamento da depressão e permitir uma cura mais rápida são: não manter o mesmo remédio se não houver melhora após 6 semanas. Esse é o tempo necessário para qualquer remédio fazer efeito. Fazer reavaliações com o psiquiatra. É importante ter consultas de acompanhamento com o médico nos tempos pré-determinados, a cada 3 ou 6 meses, por exemplo. Procurar ajuda. É mais difícil vencer uma depressão sozinho. Portanto, é fundamental falar com um amigo, familiar ou psicólogo, ou com um médico, sempre que não estiver se sentindo muito bem. Traçar objetivos. Adotar um objetivo ou meta a alcançar, como começar um projeto, um trabalho ou uma atividade nova, pois podem ser atitudes que ajudam a dar sentido na vida. Bom, esse foi o vídeo de hoje que o canal Super Dicas trouxe para você. Se você quiser saber mais a respeito sobre meditação e espiritualidade para auxiliar no tratamento da depressão, basta você clicar no primeiro link na descrição desse vídeo e ter mais informações. Então já vai deixando o seu joinha no vídeo, que ajuda muito no crescimento do canal. E se você ainda não for inscrito, já se inscreva. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.